Hoje vamos entrevistar a Luciana de Jesus. Ela é a nossa primeira entrevistada 2026 no canal Mundo Afora. Quem não sabe, o Mundo Afora é um canal que entrevista brasileiros que empreendem, além da imigração, imigração e empreendedorismo, que brasileiros andam fazendo, tanto aqui em Portugal, Europa, como o mundo afora. Então a Luciana, ela saiu do Brasil há 19 anos atrás e ela vai contar justamente um pouco da história dela. No início do vídeo ela vai contar a trajetória dela pessoal, né? Como é que foi esse processo de imigração, quais são os países que ela morou e também se ela já saiu do Brasil com a ideia de empreender ou se surgiu depois. E depois, na segunda parte do vídeo, ela vai falar sobre os negócios dela, porque ela não empreende só em uma área, ela empreende em algumas áreas. Então aqui é a ideia de vocês conhecerem a Luciana como pessoa, a Luciana como empreendedora. E a ideia aqui é um bate-papo. Então, assim, quem já me segue há mais tempo no canal sabe que, assim, praticamente não tem edição, é um tripé, o celular ali e a gente conversando e vocês aqui conhecendo um pouquinho da história desses brasileiros, que hoje é a Luciana. Muito prazer, Luciana, pode contar um pouco quando é que parte do Brasil você morava, qual foi o primeiro país, como é que foi a tua ideia, como é que surgiu a ideia de morar na Europa? Prazer, primeiramente, muito obrigada por esse convite. Então, eu fui nascida e criada na comunidade da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, e quando eu era criança, eu sempre tive um sonho, assim, de cantar em outros países. E aí eu falava com meus amigos, né, com minhas amigas, eu falava, gente, um dia eu vou cantar na França e na Itália. Na minha cabeça era França e Itália, o porquê eu não sei. E aí, com o tempo, eu fui buscando, né, fazer minhas coisas para poder alcançar esse sonho. Só que aí eu recebi uma promessa de Deus falando que eu ia viajar, rodar o mundo, conhecer outros países. Só que eu não me preparei. Não preparei passaporte, não preparei nada. E aí, quando chegou a oportunidade, na época, era muito difícil para fazer passaporte, né? E aí uma moça me viu cantando e falou, você quer ir para a Europa comigo e tal? E eu falei, nossa, meu Deus do céu. Eu orei, né? Claro, orei a Deus, pedi direção e aceitei o convite. E aí eles conseguiram fazer meu passaporte em uma semana. Uau! Com aquela semana ali foi a semana para mim de resposta, porque se conseguir. Se não conseguisse fazer o passaporte naquele período que eles iriam, eu não iria. Não iria. Sim. E aí eu fui, aí conheci, né, a Alemanha, a Suíça, aí cantei. E assim, fiquei sem acreditar, né? Porque eu fiquei, gente, como é que eu consegui sair da comunidade da Rocinha para cantar no mundo, gente? Eu fiquei assim, encantada, né? E na época, a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje, não tinha nem Orkut, eu não tinha nem Orkut. Se o Orkut existia, eu não sei. Sim. Mas não tinha Orkut, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Então, assim, eu queria muito que minha família conhecesse, né, a Alemanha, os primeiros países que eu estava morando. Então, eu comecei a guardar revista. Todo tipo de revista eu guardava e também eu comprava muito cartãozinho. Eu escrevia, né, lá para o pessoal, Sim. Eu mandava um cartãozinho, o cartãozinho chegava junto comigo. E aí eu fui cantando e depois eu comecei a trabalhar cuidando de uma criança brasileira, né? Então a ideia de empreender surgiu depois, no decorrer do processo. Não, eu quando era criança já tinha várias ideias de empreender. Ah, legal. Já tinha várias ideias, eu pensava assim, eu vou abrir uma fábrica de sorvete. Vinha as ideias assim, eu já com 8 anos de idade. Uau! Eu sempre tive assim, ideias de empreender. Meu pai e minha mãe nunca empreenderam em nada. A minha mãe não, minha mãe sim, já teve uma barraquinha de doce. Sim, então, assim, eu não, a minha irmã, eu ia falar, não sei a quem eu puxei, mas tem a minha irmã mais velha, que já não está entre nós, já faleceu, e ela sempre teve esse feeling para os negócios. Sempre. Então, assim, ela sempre falava comigo, faz um salgado para vender, faz isso, faz aquilo outro e tal. E eu, antes de viajar, eu com 12 anos, fui trabalhar numa casa... Não, mas quando tu viajou a primeira vez para a Europa, tu tinha quantos anos? 22. Tinha 22 anos já. Sim. E aí eu ia fazer 22 para 23.
E antes disso eu trabalhei também, cuidei de umas crianças no Brasil. Sim, Com 12 sim. anos fui babá e tomava conta da casa. Fiquei só um mês, que eu não aguentei, gente. Não dava, não dava. Eu queria... Não era a tua área, Não, né? eu queria assim, tipo, conseguir um dinheiro para empreender. Sim, sim, E aí eu sim, cheguei na casa da madame e falei, olha, eu tô chegando aqui, eu quero cuidar da casa, o que tiver que cuidar, mas eu quero receber um dinheiro para poder eu investir. Sim. Ela olhou assim para mim, tipo, como assim? Então, assim, eu fiquei um mês só nessa casa e depois passei o trabalho para minha irmã, que minha irmã ficou lá anos. Uau! E lá eu só saía de 15 em 15, sabe? Sim, Eu só saía de sim, 15 em sim. 15 e eu sozinha não dava conta, porque era 2 meninas gêmeas, uma pequenininha Uau! e tinha a casa toda também para arrumar, né? Então era muita coisa para mim. Aí eu resolvi sair e depois fiquei só estudando e surgiu essa oportunidade. Quando eu estava cantando, essa mulher me viu cantando e falou comigo, vamos para a Europa e tal. E eu aceitei o convite e foi muito bom. E qual o primeiro país que tu morou foi? Eu pisei na Suíça pela primeira vez, mas o primeiro país que eu morei foi a Alemanha. Alemanha. Morei mas Hannover. Então na Alemanha é que tu começou a cantar, Sim. começou a atuar na área cantando mesmo. Cantando e tomando conta de uma menininha brasileira. Então tu fazia paralelo. Fazia. A música era o teu empreender, né? Era o teu negócio, mas não conseguia viver só da música. Não. Entendi, só da música não. Então assim, o primeiro ano foi assim, aquele ano de altos e baixos. Como você? Só quem migra sabe, né? Sim, sim. Teve uma vez que eu fui para uma praça. Essa cidade é a cidade dos irmãos Buda Green, né? Que ele é uma longa história. Os irmãos Buda Green tem uma longa história. Na época o pessoal contava, mas eu já não lembro. Então, assim, eu lembro que uma vez eu fui para um parque. Aí eu sentei, não tem o filme O Mágico de Oz, que a menina bate sapato. Eu sentei e fiquei assim, ai, tomara que eu vou pro Brasil, eu vou pro Brasil. Gente, teve um tempo que eu fiquei louca. Tipo assim, tava amando, era um sonho, tava feliz, mas... A saudade. A saudade. Gente, era muito difícil. Hoje em dia, a gente dá glória a Deus, porque se você tá com saudade de alguém, você... vou fazer uma chamada de vídeo. Gente, era muito difícil. Eu lembro que eu morei em Saint-Tropez também, que é na França, e lá em Saint-Tropez a cidade era caríssima. Aí eu comprei um cartãozinho, paguei 75 euros nesse cartão. Na época? Na época, era 75 euros. Aí eu lembro que eu peguei, fui no orelhão, liguei lá pro Brasil. Aí, mãe, como é que estão as coisas, sei que e tal. E minha mãe, oi, tá tudo bem, sei que. Bum, acabou a ligação. Caramba. Era muito caro. Na casa dessa pessoa que eu estava, eu falava para ela, eu posso ligar pro Brasil? Ela, vai ser uns 12 euros que você quer. Ela ficava assim, né? E eu falava, não, mas eu tenho que ligar para minha família, sei que e tal. Aí pronto, aí essa dificuldade toda que eu passei... Então tu veio sozinha? Sozinha. Sem ninguém, sem minha mãe, sem meu pai, sem ninguém. E assim, tu veio com essa pessoa que te fez o convite? Eu tinha acabado de conhecer. E tinha acabado de conhecer, mas tu ficou com essa pessoa na Europa, na casa dessa pessoa? Dela. Só que ela não me ensinou a falar alemão, não me ensinou nada. Foi muito bom. Ela só foi mesmo o caminho, a ponte. Mas depois te vira... Se vira, porque eu lembro que eu ia na padaria na Alemanha e aí ficava olhando o pessoal comprando pão. Aí eu lembro que uma moça chegou lá no cara e falou assim, Morgen, eine vier Brotbitter. Aí eu, é fácil, vou repetir o que ela falou. Aí ela pediu, bom dia, eu quero 4 pães, por favor. Aí eu fui lá imitar ela, aí eu, Morgen, e eu tinha um dicionário amarelo, que eu saía com aquele dicionário amarelo para cima e para baixo. E eu catava letra por letra, para poder... palavras por palavras, para poder pedir o pessoal para me ajudar. Tipo assim, não tinha o Google Tradutor, né? Então, sim, eu tinha que usar ali aquele dicionário e mostrava para as pessoas assim, eu mostrava para as pessoas o que eu queria. Caramba! Então, assim, eu lembro que eu comecei a repetir. Olhava as pessoas falando e comecei a repetir. Só que nesse dia eu paguei um mico, porque eu sou a rainha do mico. Nesse dia eu paguei um mico. Ela pediu 4 pães, por favor. O Morgen, eu acertei. Mas pedi os 4 pães, eu não acertei. Saiu mesmo. Eu pedi 4 malucos. Porque Brot é uma coisa assim, o barco é maluco
e pão é uma coisa assim meio que parecida, né? No sim. dialeto deles. Então o cara me olhou assim, ai meu Deus do céu, eu errei. Então assim, eu tinha que ir pra rua sozinha, eu tinha que me virar. A gente morou um tempo em Saint-Tropez, na França, aí depois fomos pra Tailândia, e depois eu deixei esse pessoal. Porque em 2008... Ficou quanto tempo com eles? Eu fiquei com eles uns 3 anos. Uau, bastante. Mas eu ia e voltava pro Brasil, não fiquei direto. Entendi. Porque em 2008, o meu pai faleceu. E eu sempre falava assim, ai Deus, por favor, não deixa que ninguém da minha família morra enquanto eu estiver fora do país. É assim, sabe? Eu sempre falava isso. E hoje eu já tenho 3 pessoas que faleceram enquanto eu estava aqui fora. Sim. Então, eu lembro que eu comprei várias coisas pro meu pai, mas antes de vir... de vir, ó. De ir para o Brasil? Antes de vir para a Europa, né? Tá. Aí, antes de voltar para a Alemanha, eu lembro que meu pai cantava e tocava, né? E aí ele falava comigo, você tem que aprender a tocar. E eu, ai, papai, não quero. Aí ele me deu 2 dedeiras dele, que eu tenho até hoje. Aí ele me deu as dedeiras dele e falou, não, eu quero que você aprenda a tocar. Porque quando você estiver cantando por aí, você não vai depender de ninguém. Ótimo. E quais são os instrumentos, assim? Além, tu canta e quais são os instrumentos? Nada. Ele queria só que pandeiro, sabe? Mas sim, não toco. Então, assim, acabei não conseguindo ter tempo para aprender, sabe? Então, assim, aí eu lembro que antes de viajar, ele pegou e fez uma despedida comigo, assim, eu nunca imaginei que meu pai iria falecer. Nós cantamos até amanhecer, e depois eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, você tá chorando que vai deixar a gente, isso aqui e tal. Eu só sabia chorar. Então, assim... Parece que já estava sentindo, né? Eu acho que Deus já estava me avisando, mas eu não percebi. Sim. Então, assim, passaram, assim, mais ou menos uns 4 meses que eu estava na Alemanha. E aí, quando eu liguei para o Brasil, para vocês verem como é que era difícil. Aí eu lembro que a minha irmã mais velha, essa que já faleceu, ela não era filha dele. Aí eu lembro que eu liguei para o Brasil e falei assim... Oi, como é que estão as coisas aí? Agora que eu tô conseguindo ligar, não sei o que. Ela, teu pai morreu, a gente acabou de vir do enterro. Eu, meu Deus! Meu pai! Aí comecei a chorar. Nem tinha como dar notícia. Não, ela simplesmente falou assim, eu comecei a chorar, ali perdi o meu chão. Ali eu perdi meu chão e eu fiquei assim, muito mal. E sabe assim, tipo, meu mundo acabou. Aí eu falei, poxa Deus, eu realizei meu sonho para tentar dar uma vida melhor para os meus pais. Eu não pensava, se você parar e perguntar, Luciana, você queria comprar quantas casas, quantos carros? Nada. Não, eu queria só uma qualidade de dar vida. uma qualidade de vida para meu pai, para o meu pai e para minha mãe. Olha. Então, para mim, ele foi um soco no estômago, porque eu não esperava aquilo. Eu esperava realmente conseguir dar o melhor para eles. Só que no meu pensamento Ui, o microfone. O meu pensamento era esse, mas depois que ele faleceu, que aconteceu isso, eu fui entender que conforme ele estava, né, como todo mundo falou, meus irmãos e tal, falou que ele estava, não era legal ter visto ele assim. Sim, mas Deus sabe de todas as coisas. Entendi. Entendeu? Então, assim, é nessas horas que a gente acredita que é melhor partir do que sofrer, né? Sim. Foi bom estar fora, porque... A imagem que tu tem dele é da última vez cantando. Só cantando e tal. E eu tinha separado uma mala para levar para ele. Em 2007, eu tinha separado uma mala para levar para ele. Só que aí, como eu fazia isso, né? Eu pegava, tipo, revistas, tudo, guardava dentro da mala. E a minha mala ficou muito pesada. E minha mala teve que ficar na Alemanha. Então, assim, as coisas que eu tinha separado para levar para ele em 2007, ficou na Alemanha. Então, eu falei, não, quando foi em 2008, quando eu chegar lá e tal, voltar, eu trago as coisas dele. Aí não deu tempo, sabe? Então, assim, depois daquilo, eu já era uma pessoa, assim como meu pai, né? Que ele sempre falava, aproveita o hoje. Sim. Não se importa com o que os outros vão pensar, tenta aproveitar o hoje, tenta aproveitar o agora. Quer botar cabelo vermelho, bota. Quer botar cabelo azul, faz o que você quiser. Claro que você não vai contra os princípios de Deus, seus valores. E os seus valores e sua criação. Sim. Mas é aproveitar a vida. Sim. Porque hoje em dia eu olho e falo, poxa, eu mesma, né? Como eu falei com você antes de começar, eu, por conta dos outros, o que os outros vão achar, eu estava me isolando, não estava me reconhecendo, não estava mais sendo eu.
com medo das pessoas acharem, A tá querendo crítica. isso, sabe? Então, assim, eu ali naquele período, eu falei, não, a partir de agora, eu vou ficar 6 meses aqui e 6 meses no Brasil. Então, eu tipo, não me importava com o que os outros pensavam. Eu cheguei no Brasil e aí eu ganhava pouco, né? Eu ficava esse período, eu ganhava uns 4.000 euros na época. E quando eu chegava no Brasil, pagava minhas contas, pagava minhas coisas e não sobrava. Então, assim, eu ficava na Alemanha, aqui na Europa, rodando, cantando, toda fina, toda elegante, de hotel maravilhosos para hotéis. Chegava no Brasil, de volta à realidade. E estava tudo bem, porque... Então, tu não conseguia cantar no Brasil? Assim? No Brasil, então. Aí no Brasil, a Cida Moraes, ela é uma que participou do Big Brother. Ela Cida. sim, sim, que ela falou assim, que o passarinho avisou que a irmã dela estava faleceu. Sim. Aí ela falou, não, eu vou ser sua... Não é produtora, sabe, ela me orientava para cantar, para tudo. Aí ela começou a fazer eventos no Conversa Fiada, que tinha lá em Ipanema. E aí eu ia, né, cantar e tal. Aí eu lembro que fui para casa dela lá, ó, quero você assim, tipo Tina Turner, roupa assim. Ela foi a minha... Ela eu esqueci o produtora nome, mesmo. Então, assim, ela me ajudou muito, sabe? Legal. Então, aí eu cantava nos coisas, tinha o pessoal da Globo, ia, era assim, algo muito legal. Mas mesmo assim eu trabalhava, eu nunca deixei de trabalhar. E aí eu lembro que eu estava dando panfleto, né? Comecei a dar panfleto na rua, não meu, mas de lojas, né? Que tinha lá em Ipanema. Nós passaram e falaram assim, ó, a Luciana é uma cantora aqui no Brasil, que não foi encontrada, isso acho que foi em 2009. Vamos, pessoal, encontrei ela, não sei o quê. Aí me filmaram cantando, aí eu queria cantar em inglês, sem saber. Aí eu cantei a música em inglês, meio que errado, né? No Emblomation e tal, e aí dali surgiu várias oportunidades que também. Legal. Então, assim, eu cantava aqui na Europa, e no Brasil eu cantava e trabalhava. Aí depois os anos foram passando e eu indo e voltando. Aí fui para Tailândia. Não, mas tu morou também na Tailândia? Tailândia eu morei uns 3 meses só. Ok. Eu amo a Tailândia. A comida queridinha. tailandesa virou minha segunda comida favorita do mundo. Que gente. legal. É muito boa, muito boa. Que bacana. Então, depois da Alemanha, tu morou esse tempo na Tailândia? Ficava nesse... Foi para a Alemanha, fui para a Suíça, aí depois eu fui... Aqui em Portugal eu só passava. Sim, né? sim. Portugal eu vinha, era a ponte para pegar Brasil. Outro voo. Porque, ok. Nunca não. Peguei em 2000, acho que foi em 2010 que eu consegui pegar um voo direto para o Brasil. Ou do Brasil para cá, alguma coisa assim. Mas antes tinha que fazer uma escala em Lisboa. Sim. Tinha que parar em Lisboa. Aí depois da Alemanha, qual outro país que tu ficou mais tempo? A Alemanha e a Suíça foram os que eu fiquei mais tempo. E depois eu ficava, tipo assim, 3 meses em Locarno, que é entre a Suíça e a Itália, que é o Lago Maggiore, ficava ali também, cantava e então, tal. A maior parte das vezes com a música? Com a música. E quando foi que, assim, Portugal surgiu quando? Eu sei que tu morou em Valência também. Isso. Aí, ou seja, aí fui rodando o mundo por aí, né? Itália, Suíça, os anos passando, e tal. A música. E aí, minha mãe, em 2020... Bom, vou voltar. Em 2016, eu reencontrei uma pessoa que estava afim de mim, um francês. E aí, eu lembro que um rapaz falou assim, olha, aquele cara tá afim de você, isso aqui. Eu falei, o quê? Não quero nada com ele, não, isso aqui. Porque eu tinha medo, né? Porque antigamente falavam muito, mulher negra com gringo, eles podem fazer alguma coisa brasileira. Eu morria de medo. E aí eu lembro que ele foi lá pro Brasil. Mas reencontrar por quê? A primeira vez que eu tinha visto ele uma vez só, na Alemanha. E quando? Foi num evento que teve, aí encontrei com ele, me apresentaram a ele, mas a gente não conversou nem nada, por isso que eu não acreditei. Entendi. Como é que o cara tá afim de mim se a gente só falou oi, tchau, né? E aí eu lembro que ele começou ali, esse rapaz deu o meu contato para ele foi atrás de mim, começou a me chamar no telefone pra gente conversar, a gente começou a conversar e tal. Aí ele, vou no Brasil, quero casar com você. Eu falei, mentira, você é um mentiroso, que não sei o quê. Eu só detonava ele. Ele falava as coisas, eu falava, mentira. Ele, eu te amo. Como me ama? Você é maluco que me ama? O quê? Eu era assim, com ele, porque eu não estava acreditando, sabe? Na minha vida cheia de surpresa, né? Tem gente que fala, dá para fazer uma novela. Isso é que eu estou pulando, tem várias coisas que eu já vivi, né? E aí
Eu lembro que quando ele falou que ia me encontrar, eu tinha chegado no Brasil, estava no Brasil, e eu... Peraí, não. Antes dele chegar, eu estava dando aula na prefeitura lá no CRAS. Eu dava aula para o Projovem Adolescente. É Mas atividade isso no socioeducativa, no Brasil. No Brasil, sim. Isso, aí no Brasil. E eu já estava praticamente saindo, né? Aí eu falei, não, eu não vou ficar com esse homem, eu vou continuar fazendo assim. Chego aqui no Brasil, trabalho, depois eu vou embora. 6 meses lá, 6 meses cá. É isso que eu coloquei na minha mente, é isso que eu vou fazer. Eu tudo assim, toda dura, né? Sim. E ele foi me conquistando. Aí teve uma vez que ele ficou uma semana sem mandar mensagem. Aí eu comecei a chorar. Aí uma amiga minha, a Lili, a Lili do teatro, que tem Lili do CRAS e tem Lili do teatro. É a Lili do teatro. Lu, que você tem isso aqui? Aí eu, Lili, olha, isso aqui, o francês, menina, tá atrás de mim, mas ele sumiu, isso aqui. Eu chorava. Isso aqui. Aí e eu mandando várias mensagens para ele, e ele nada de responder. Deu um gelo. Eu falei, castigo. Aí o que acontece? Que passou uma semana, aí ele, oi, meu amor. Falei, lá vem ele com esse meu amor. Uma semana sofrendo, e o cara vem me chama de meu amor, e eu mesmo assim eu não aceitei. Sim. Então ele pegou e... Mas ele nunca falou por que ficou uma semana. Era teste que ele estava fazendo? Não, ele estava trabalhando. Olha, ele tem várias empresas, né? E tal, então ele viaja muito. Isso aí viajou mais do que eu. Sim, então ele falava assim um português do Brasil meio mal, misturado com espanhol, misturado com tudo. Então serviu só mesmo para o gelo, para tu perceber que gostava também. Foi, aí eu percebi que estava apaixonada por ele e tal. E aí ele foi, aí tipo assim, teve um período que antes de eu abrir o Bendito Padão, eu estava precisando... O Bendito Padão é assim, além da música, ela tem um negócio, um empreendedorismo que ela daqui a pouco vai falar sobre ele, que é assim, foi da onde eu conheci. Isso. Então assim, antes de eu abrir o Bendito Padão, eu precisei trabalhar muito para poder conseguir abrir. Então assim, o dinheiro que eu ganhava na Europa, que às vezes tem gente que fala assim, mas você comprou quantas casas, não sei o quê. Eu falei, gente, eu queria saber de comer, beber o hoje. Infelizmente, eu não conseguia pensar muito na manhã, porque tinha minha mãe, meu filho. Tu mandava para o Brasil? Não, eu chegava já no Brasil, já com dinheiro, já, pum. Meu irmão, eu lembro que meu irmão ele teve 7 filhas. E eu achava assim, não, é responsabilidade ajudar meu irmão. Hoje em dia eu penso, não é diferente. Mas mesmo assim, na época, eu ajudava a minha família. Eu sou a mais nova, mas eu me colocava como a mais velha. Sim, né? Tu que teve a oportunidade, então agora eu tenho que... ajudá-los, né? Isso, e depois que meu pai faleceu, porque meu pai, ele me dava... Todas as responsabilidades era comigo. Tipo, ele... mesmo sendo a mais nova? Sendo a mais nova, as responsabilidades era comigo. A minha família, tipo, Natal... Lulu, vai fazer o que no Natal? Lulu, vai estar aqui no Brasil. Era tudo eu, né? O que a gente chama de Lulu. Então, assim, parece que eu era a mais velha da turma. E até hoje, né? Às vezes, eu estava conversando com a minha irmã ontem, eu falei, pelo amor de Deus, tem que se mudar daí, eu vou dar um jeito. Então, assim, eu sempre procuro dar um jeito, né? Hoje em dia eu não fico mais ali em cima tentando ajudar a minha família. Eu comecei a cuidar mais de mim, né? Sim, né? sim. Precisava disso. As meninas também, minhas sobrinhas já estão tudo grande, tudo, cada um já cuida da sua vida. Então foi isso, sabe? Então, ele falava assim para mim, olha, você não precisa fazer mais nada, você vai só estudar. Isso é o teu esposo? Você vai só estudar, eu vou te ajudar, vou pagar um estudo para você e tal. Eu olhava pro cara dele, acredito, é ruim, hein? Tá maluco? Tá pensando o quê? Tu tá acreditando nisso? Não. Quando a gente é independente, não acredita. Sim, né? Eu queria ser aquela mulher mais assim, mais tipo, tá bom, amor, quer pagar? Paga tudo. Mas eu sempre fui... também... Eu tive sempre que lutar, sabe? Então, assim, para me parar de lutar, para me parar de trabalhar, foi difícil. E não parei, né? E não parou, trabalha mais ainda. Não, aí o que acontece? Aí eu lembro que ele falou assim, não, vou ir no Brasil, é para você parar sim de trabalhar, o que você quer. Aí eu lembro que eu estava fazendo faxina, porque eu fazia faxina tudo, para poder eu conseguir o dinheiro para poder abrir o Bendito Padão. Sim, né? sim. Porque eu já tinha o Bendito Padão, mas eu não tinha ele... A empresa mesmo. A empresa mesmo, sabe? No Brasil, eu abri MEI. Mas eu precisava ter dinheiro para investir e tudo mais, para ter pessoas para trabalhar comigo. Então, Bendito Padão surgiu no Brasil. Começou no Brasil. No Brasil, em 2016. Ok, 2016. Então já tem
Vai fazer 10 anos. 10 anos esse ano. Que legal, parabéns. A minha história tem quase 20 anos e o Bendito Padrão 10. 10 anos, então já é consolidada praticamente. Isso. Né? Aí eu lembro que eu falei, não, eu preciso. Aí eu saí, né, do CRAS e comecei a trabalhar na Nestlé. Tudo era assim, temporário, né? Aí trabalhei na Nestlé uns 3 meses, peguei o dinheiro dali e guardei. Aí eu comecei a ir para uma igreja, na Soul. Aí eu conheci a Dani Favato, que foi uma luz na minha vida. Eu conheci a Dani Favato através da Patrícia, a Pati maravilhosa também. E aí eu falei com ela, eu preciso trabalhar, não sei o que. Ela, tem faxina. Eu falei, eu quero. Eu queria juntar meu dinheiro, porque o da Europa eu já sabia que era para pagar as contas. As contas, casa, tudo mais. Porque a casa que a gente tinha na Rocinha, que a gente ainda tem, a casa lá, eu não queria. E tipo assim, vamos fazer obra, vamos não sei o quê. Porque, Luciana, por que você não pegou o dinheiro e fez obra naquela casa? Porque você não investiu? Porque não era aquilo que eu queria. Sim. Sabe? O meu foco era outro. Então, eu lembro que eu trabalhei muito, 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 juntei meu dinheiro e finalmente consegui abrir. Então, quando finalmente consegui abrir, aí vem ele, o tempo todo falando, não, fecha, fecha, fecha. Aí eu falei, não, eu tenho que seguir o meu sonho, né? Sim, porque no começo eu falei, poxa, relacionamento, eu creio que Deus dá alguém, né, pra gente e tal, mas no começo eu falei, poxa, vai que esse homem vai embora. Aí eu fico dependendo dele. Não, e tu tem um propósito, né? Sim, assim, não era. Sim. Não era para ficar rica, vou vender empada para ficar rica, milionária, não. Não, é um propósito, uma coisa tua, uma coisa pessoal. Era isso, isso aí, uma ótima colocação. Então, assim, aí eu lembro que ele pegou, aí ele reservou lá o Copacabana Palace. E o Copacabana Palace, eu lembro que eu tinha um amigo chamado Babalu, que além de eu panfletar na rua, eu vendia de vez em quando guarda-chuva também com ele. O Babalu tem que fazer dinheiro. Ele, por quê? Porque eu tenho que abrir minha empresa, não sei o quê. Então, assim, uma vez a gente estava correndo do Rapa, porque lá no Rio de Janeiro... Perrengue. Era perrengue. E não era chique, não é perrengue chique. Isso eu tô falando, eu aprendi na vida isso, ó, a roda gigante. Eu sempre, todo mundo que é da minha vida do passado... Quem é do bem permanece até hoje. Eu nunca desfiz de ninguém, nunca destratei de ninguém. Eu fui para a Europa. Não, nunca me deslumbrei com nada. Eu sempre tive meu pé no chão. Porque a vida é uma roda gigante. Sim, e eu sou prova viva. Porque eu ficava 6 meses aqui na Europa, os melhores hotéis, melhores comidas, melhores coisas. E depois eu chegava no Brasil para minha realidade. Sim. Porque eu nunca quis morar direto. Não, eu falava, não vou deixar minha mãe. Depois que meu pai morreu, eu falava, não vou deixar minha mãe e tal. E assim, vendia muito. Não tinha vergonha. Às vezes o pessoal falava assim, nossa, você não estava na Europa? Você não disse que estava na Europa? Aí eu estava. Aí o pessoal, como você estava na Europa? Você está aqui vendendo guarda-chuva. Gente... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que não, né? o povo pensa, tá na Europa já tá rico, milionário. Na época pensavam muito isso, né? Hoje em dia também pensam, né? Pensam. Então assim, aí eu lembro que a gente parou, aí a gente foi para Ipanema e tal, aí pegamos o ônibus e falei, vamos para Copacabana. Que aí Copacabana não vai ter o Rapa. E aí quando chegamos em Copacabana, eu olhei para Copacabana Palace. Aí Babalu, tu sabia que um dia eu vou me hospedar aí? Aí ele, tu tem cada ideia. Ele já faleceu, sabe? E aí ele falou assim, você tem cada ideia? Aí eu, Babalu, um dia eu vou, não sei o que e tal. E aí, quando o Patrício chegou, e aí, antes dele chegar, né, na verdade, eu fui fazer uma faxina. E aí, nesse dia que eu fui fazer faxina, tem a marca até hoje aqui na minha mão. Acho que é nessa aqui, nessa daqui. Ele falou, não vai. Eu falei, não, mas eu preciso juntar meu dinheiro para abrir minha empresa. Eu estava com isso na cabeça. Fui fazer faxina na casa dessa mulher. Quando eu estava finalizando, e eu não era muito boa de faxina, não. Ou seja, eu deixei de dar aula para faxinar, era péssimo. Mas eu queria fazer uma coisa. Sim. Queria ter tinha dinheiro. Tinha dinheiro, estava dentro, meu amor. Fazia de tudo para poder né, deixar ali bonitinho, organizadinho. E o pessoal gostava. Trabalhei na Manu, que é a irmã da Dani Favato também, maravilhosa, que me deu muita força, a pastora Vera, é uma galera muito boa. Então eu lembro que eu estava na casa dessa moça, quando eu estava finalizando, o copo caiu aqui. E nisso que o copo caiu aqui, sangrou tanto, e eu comecei a chorar. Então eu falei, e agora como é que eu vou fazer?
Se eu tenho que... É com as minhas mãos que eu uso, que eu faço tudo, que eu faço a empada, sabe? Não a música, mas a empada era com as mãos, eu tinha encomenda beça. Aí eu falei, ai, porque eu fui teimar com ele, que não sei o quê. Eu falei, esse homem é de Deus mesmo, pra minha vida, Jesus. Ai, Jesus, então o senhor tá usando ele pra me parar, não sei o quê e tal. Aí fui pro médico, fiquei com a mão enfaixada, e minha irmã Lília, né, que é uma irmã mais chegada, assim, uma das mais chegadas, foi lá e me visitou e falou, Luciana, e agora? Aí eu coloquei ela para me ajudar, para poder atender os clientes, porque eu atendi os clientes do condomínio. Só o condomínio eu vendia muito bem, sabe? Vendia bem a beça. E aí, eu lembro que nessa semana eu tinha que pagar o aluguel, o arrendamento, eu tinha que pagar a luz, eu tinha que pagar várias e várias coisas. Imagina o meu desespero. E eu ainda fazia a faxina no outro lugar, que uma menina, Nanda, maravilhosa também, que já me ajudou muito, a Nanda tinha arrumado uma faxina para me fazer no escritório. Então, tu ficava com a empada e ficava na faxina. Faxina e de vez em quando a música. E a música. Era tudo junto, misturado. Sim. Ia lá para conversa final. Eu era assim... Aí, na rua, dando panfleto e sendo camelô, depois fazia empada, e depois eu estava lá linda e bela, brilhando, cantando com o pessoal da Globo. Era os altos e baixos da vida, né? Sim. Tinha que rebolar para ter minha grana. E depois chegava na Europa, a mesma coisa. E aí eu lembro que ele pegou e falou comigo, eu estou chegando aí no Brasil. Aí eu falei, tá nada. Tô nada. Poxa, aqui, minha mão ruim, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí ele me ligou e falou, tô te esperando no Copacabana Palace, já tô aqui. O Copacabana Palace era meu sonho. Aí eu fui entrando... Ai, menina, eu comecei a chorar. Não por algo de dinheiro, mas por uma não é o status, de né? Deus. Tu ter falado para um amigo que ia... E era promessa de Deus, porque tudo que eu falo da minha vida, tem gente, né, que pode pensar, tá se amostrando. Não é nada para se amostrar. É para mostrar Deus, que Deus é poderoso, Deus acredito existe, muito nisso, sabe? Que é o universo. E parece que o que tu fala, as pessoas falam assim, não fala tuas coisas que não vai acontecer. Eu digo, parece que visualizo mais ainda quando eu tenho muito isso. Eu sou muito assim, sabe? Eu sempre fui muito assim, sempre fui muito pé no chão, né? E sempre fui muito sonhadora. Fazer acontecer. Não, vamos falar mais, vamos fazer acontecer também. Isso, eu sempre fui muito assim. Então, eu lembro que quando eu cheguei no Copacabana Palace, eu abri aquela porta assim, uau, meu Deus, meu sonho. Ai, saí da favela, fui pro mundo, agora eu tô aqui, no Copacabana Palace, não acredito. No mesmo instante que eu estava sonhando, veio ele me dar um selinho. Fiz um escândalo. Então ele foi pro Copacabana. Vocês ainda não namoravam, nem nada? Não, só pelo telefone. Já era namorado virtual. Mas assim, reencontrar ele foi aquele momento ali. Então, quando ele veio me dar um selinho, eu falei, tu tá maluco? Mas você é quem? Que me dá beijo? Eu não sei que ele. Mas somos namorados. Eu falei, não, mas peraí. Você virtual, sim. Eu era muito... Esse homem me ama porque eu fui uma ogra. Ele fala assim, meu amor, tu és eu sou a mulher da relação e tu és o homem. Tu és o homem, falou. Tu gosta, né, de perturbar, né? Isso aqui. Eu falei, não vou dar mole, não vou dar mole. Tá achando o quê? Que eu sou qualquer coisa? Tá achando o quê? Aqui no Brasil, meu amor, tem mulheres direitas que querem alguém por amor, não porque tem. Tá pensando o quê? Ficava assim, né? Então ele veio me dar um selinho e tal. Aí nisso... Vai ver que é justamente isso que ele admirou tanto em ti. Foi. Ele falava assim, tu é chifral, você não quer bolsas caras? Eu falava, eu quero encher minha barriga. Só 10. Comida boa, mas essa coisa de bolsa cara não. Quero comida boa, quero saber de bolsa cara não, isso aqui. Então assim, era muito isso, né? E aí eu lembro que quando eu entrei ali, tipo, aí falei, né, reclamei ali com ele e tal, aí ele pediu desculpa, aí ele falou assim, como você é da igreja, você é da igreja, meio que debochando, você vai poder dormir em um outro quarto separado. Eu falei, não, aí que entra a questão. Vamos dormir junto, você vai aprender a me respeitar. Eu quero, namorar, noivar e casar. Se você não quer isso, rua, rala. Como minha mãe dizia, rua. E ele me olhou assim, eu falei... Aí depois, né, eu vi que ele falou, a gente foi para um restaurante lá do hotel e tal,
os quartos, um espetáculo. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, aí. Uau. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu quero minha família e meus amigos aqui também. Eu não pensava só em mim, eu pensava no povo. Já pensou minha amiga aqui? Aí tem uma melhor amiga minha de infância, Vanessa. Ela é minha amiga, minha psicóloga, minha terapeuta, a gente conversa todo santo dia. Minha amiga desde muitos anos, mais de 30 anos de amizade. Aí eu fiquei imaginando Nela, o Fabrício, um amigo meu. Eu fiquei imaginando a turma toda. Tem falei, aquela coisa pronto. de que se tá acontecendo algo de bom contigo, tu não pode ter isso sozinha. Não, tem que compartilhar com as pessoas que tu ama, senão né? não faz sentido. Legal. Não faz sentido, tipo assim, eu pegar... Ó, na cabeça da maioria das pessoas, é assim, eu vou cuidar de mim, do meu futuro e pronto, acabou. Beleza, ok, mas eu não sou assim. Sim. E se eu pensasse assim, eu teria mansões e mansões por aí, né? Mas o meu foco não era isso, era estar ali ajudando minha família e tudo mais e tal, todo mundo a crescer, ter oportunidades. E, no entanto, não deixei de ter minha casa. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que Deus nos dá é para a gente abençoar, né? Uma árvorezinha assim, quando ela vai crescendo, ela vai dando fruto para todo mundo. Sim. Né? Mas as pessoas ali, com o tempo depois eu aprendi a separar mais, dosar também, né? Claro, Sim, né? sim, Porque sim. também eu era... Sim, né, sim. Bertone e tal, aí eu fui aprendendo com a surra da vida e tudo mais. Então, É porque é meio termo, né? Porque às vezes a pessoa acha que passa a ser obrigação. Isso, quando eu via isso, ó, aí saía assim, fora. não, uma coisa é de boa fé, outra Sim. coisa é a pessoa achar, não, ela tem a obrigação comigo, pera lá, não sim, é... Sim, verdade. Então, foi isso. Aí eu lembro que ele pegou, colocou, ele ouviu eu falando no telefone, né, que eu estava com algumas dívidas e tal, e aí ele pegou e falou assim, olha, eu vi que você está devendo um negócio aí. Aí eu falei, como é que você ouviu? Que você quer? E tipo assim, a gente ficou no mesmo quarto, fizemos nada, ele me respeitou, né, respeitou o jeito que eu passei para ele. Sim. E aí eu lembro que isso no segundo dia, ele pegou e falou assim, vi que você está com mais dívida, não sei o que e tal, mas depois eu quero conversar com você. Aí nós descemos para comer. E a moça que eu se acidentei na casa dela, ela me ligou, Lu, tu vai vir não? Eu falei, meu amor, tô no Copacabana Palace. Eu não vou não. Não vou nunca mais. Eu não vou não. Aí não vou falar o nome da pessoa, né? Eu falei, fulano, eu não vou não. Ela, você tá fazendo o quê? Aí foi trabalhar. Eu falei, não, tô hospedada. Uau. Hospedada? Eu falei, sim. Ou seja, a pessoa estava fazendo faxina na minha casa um dia desses, agora estava hospedada no Copacabana Palace. O que é isso, né? Então, aí eu falei, não, depois eu vou ver, se eu vou tentar arrumar alguém para você, mas quando você não arruma, eu vou, não sei o que e tal. E ele olhando para mim fazendo. Não vai, não. Eu assim com ele, né? E aí eu falei para ele, não posso deixar ela também na mão, vou ver se eu arrumo alguém. Se não encontrar alguém para o escritório, para todo mundo que eu tinha uns trabalhos ali, né? Não porque ele estava ali comigo, porque eu já tinha juntado o dinheiro que eu precisava, entendeu? Uma boa parte. Mas tu não queria deixar na mão as pessoas que de certa porque forma... na hora que eu precisei... Não fechar portas. Não. E é como eu tô falando, o mundo ele dá voltas, sim, né? A gente nunca sabe. Tô podendo, acabou para você. Não, gente, que isso? Eu fico vendo essas pessoas botando valentia, eu falo, gente, vocês são o quê? Jesus foi tão humilde, lavou os pés dos discípulos, sabe? Cuidava realmente das pessoas. Não sou Madre Teresa Calcutá, não sou melhor do que ninguém, nem nada. Mas os princípios e a educação que minha mãe foi nos dando foi essa. Nunca vou deixar de ser quem eu sou, né? Claro, mas eu vou me posicionar. E tem lugares que eu vou saber como falar. E, enfim, essas coisas assim. Não, com certeza. E aí eu lembro que ele pegou e falou, vou botar aqui um dinheiro para você pagar todas as suas contas. Eu falei, você tá querendo me comprar? Você tá achando que... Aí eu sabia que estava achando que eu era qualquer coisa, não sei o quê, mas ele querendo me ajudar, gente. Sim, mas sim, assim, sim. Sabe, a gente... Minha mãe criava muito assim, não aceita nada de ninguém. É a dificuldade, né? É isso, sabe? Tipo assim, um medo de ele achar, tô roubando ele, sabe? Essas coisas assim. Então eu virei para ele e falei assim, olha, sabe o que eu quero? Eu quero trabalhar para você. Eu vou pegar esse dinheiro, mas quando eu chegar lá na França, eu vou trabalhar lá para você na sua fábrica. Ele, você não vai conseguir, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, você? Eu posso trabalhar para você? Aí ele, para você trabalhar para mim, você tem que aprender o inglês, você tem que não sei o que, não sei o que. Aí me deu uma lista de coisas para me poder aprender. Então, assim, aí eu fui para a França, cheguei lá, fiquei trabalhando um pouquinho com ele lá na fábrica, aprendendo e tudo mais.
E aí ele ficou e eu voltei pro Brasil, né? Que eu ficava Então tu ficava, mesmo depois que vocês começaram? Eu ficava, eu não conseguia deixar minha família de vez. Sim, eu não conseguia deixar a minha terrinha, sabe? Sim. Assim, E ele aceitou mesmo assim? De boa, porque também ele viajava muito, né? Sim. Viajava, não viaja muito para trabalhar e tal. E ele falava assim, nossa, eu não vou ser um homem, assim, rude que vai pegar você e falar, não, você nunca mais pode voltar para estar com a sua família. Você quer assim? Então tá. Okay. Ou você pode pegar esse dinheiro e começar a investir em outras coisas e tal. Eu falava, não, já estou investindo aqui, enfim. E aí eu lembro que eu ia, né, fazia a patréia do programa da Fátima Bernardi, eu levava umas caravanas para lá. Que legal! E aí teve um dia que falou sobre a importância do inglês, né, na vida das pessoas. Sim. E aí eu lembro que a menina falou assim comigo, a menina da produção falou assim, escolhe alguém para falar, porque como eu era responsável da caravana, aí ela falava, quem quer falar? Se alguém não se manifestasse, aí eu poderia, né, falar ali ou escolher. E aí eu falei, ai gente, quem quer falar? O pessoal, você. Eu falei, eu não. Porque na frente da câmera eu fico muito tímida. Aqui eu não tô tanto porque a gente é assim, né? Conversa. Ai, meu Deus. Então eu lembro que lá no programa foi para falar sobre isso. E aí eu estava trabalhando com ele, mas não era assim, sabe, com contrato, com nada ainda. E aí, na hora que teve um momento lá da plateia, que a Fátima pega e fala, tem alguém aqui na plateia que vai falar. Aí a gente faz tipo a gente não consegue treinar, né? Na verdade, a gente vê o script do programa rápido. Vai falar sobre isso. Vai falar sobre o quê? Falar sobre a importância do inglês. E aí, ou seja... na hora... Oh, meu Deus! Tá. Então, na hora lá, elas falaram comigo que era para falar. Menina, eu fiquei assim, tremendo. Aí a Fátima veio, falou comigo e tal. E assim, nesse dia eu tinha levado minha tia comigo. Porque minha mãe, ela nunca gostou de ir nesses programas. Nas coisas que eu fazia, minha mãe não era muito fã. Assim. Eu lembro que eu fiz até o Nós do Morro, que é um grupo de teatro que tem lá, né, no Rio de Janeiro, que formou vários atores. Aí eu lembro que teve uma apresentação lá. Mãe, bora lá me ver no teatro. Minha mãe, não vou não. Então, minha mãe não era muito fã. E nesse dia estava minha tia Lúcia. Aí eu, tia Lúcia. Então, assim, a tia Lúcia me deu força, né, para falar. Só com o olhar dela, ela já me deu força. Legal. E aí eu lembro que a Fátima Bernardi perguntou e eu falei sobre ele. Sobre essa minha história, né, com ele, que eu pedi ele uma oportunidade para trabalhar e ele falou, não, você tem que aprender o inglês e tudo mais e tal. E aí eu lembro que ai, meu Deus, esqueci o nome daquela, a repórter. Ih, meu Deus do céu. Renata... Vasconcelos? Não. Renata Capucci? É Renata Capucci. Sim. A Renata Capucci. Você não canta? Canta, menina. Fátima Bernardi. Fátima Bernardi. Legal. Tem eu com a caravana por várias e várias vezes. Tem eu com o Laí, que ele participava lá, né, do programa dela, ficava lá também fazendo e tudo. Tem eu com a galera toda. Eu com o Humberto Martins, o Gustavo Lima. Que legal. Era uma galera assim muito boa, sabe? Muito legal. E era muito bom, porque eu olhava assim e falava, caraca, onde eu estou? Então, tipo assim, é tudo Deus. Sim. Deus, ele me alinhava em coisas assim, eu nunca precisei puxar saco de ninguém. Eu nunca precisei mentir pra ninguém. As coisas iam fluindo, ia acontecendo. Ia fluindo. Eu sempre fui eu. Sim. Mas olha, eu tô vindo... com ele próprio eu falei, eu fui nascida e criada na favela da Rocinha, assim. Contei pra ele minha história, minha vida. Me aceitou assim, beleza, amém. E é isso que eu falo com as pessoas. Seja você. Mas você não pode fechar a porta, que feche. Que feche porta, que feche o que tiver. Mas se eu tiver que mentir para fazer alguma coisa, eu não quero. Não vai. Entendeu? Não quero. E aí foi isso. Então, assim... E Portugal? Valência. Então, aí o que acontece? Que a gente ficou nesse... Aí comecei a trabalhar para a empresa dele. Sim. Em 2018, eu já estava firme e forte ali trabalhando. E eu tive um AVC. Eu estava lá na França, na casa lá da França. E eu tive um AVC. Uau. E aí eu pensei, bom, eu vou morrer, minha família está no Brasil, tá, o meu filho. Aí comecei a chorar, fiquei mal, a beça, e eu não conseguia falar. E eu lembro que quando eu abri meus olhos, eu já estava no hospital, eu não vi mais ele, né? Eu lembro assim, que me deu uma tontura, o olho ficou assim, eu, tipo, vendo uns flashes pretos, sabe? Sim. E eu lembro que eu encostei nele assim, né? E encostei nele, e ele disse que quando me olhou, minha boca já estava torta. Minha mãe já teve 3 AVCs, né? Uau. Antes dela falecer, ela teve 3 AVCs. Então, acho que foi hereditário. Hereditário. Né? Pela idade, é genético, né? Eu acho que foi genético. Sim. Então, assim, aí tive o AVC.
Aí parei de trabalhar, fiquei lá, né? Ele cuidou de mim, entendeu? Então, assim, para mim voltar a falar demorou. Meu rosto para voltar para o lugar da mãe demorou. Caramba. Então, assim, depois o irmão dele, que é um irmão de coração, ele trabalha com victapuntura, né? Ele se aposentou também agora. Aí ele fez um tratamento em mim também, aí depois eu fui dar uma entrevista para ele, falando sobre aquilo e tudo mais e tal. Então, assim, passei por um AVC, quase morri, e Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje, sabe? Sim. Então, eu comemoro, esse mês é meu aniversário, mês 18 de março, mas fevereiro também eu agradeço a Deus. O renascimento. Então, eu comemoro o mês todo, estou indo viajar para comemorar, quando eu voltar ter uma festinha, porque foi um renascimento, sabe? Sim. E tudo que eu já passei na minha vida tá viva hoje, é para a honra e glória do nome do Senhor. O que eu sempre quis era isso, era poder ser feliz, ter oportunidade de comer bem, viver, se vestir bem e ter oportunidade que eu não tive na minha infância. Não que eu tenha passado fome, mas, né? Passei por algumas privações, porque a minha família era grande. Então, assim, só tenho a agradecer a Deus. E aí, depois disso, mesmo assim, eu já tinha empada. Aí eu lembro que depois que eu melhorei, aí ele, agora você vai ficar quieto. Eu falei, não, vou pro Brasil. Aí chegava no Brasil, eu tinha um grupo do WhatsApp, que eu tinha as clientes do Brasil, né? Então eu já falava com elas, vou estar no Brasil. Tu já antecipava, olha, estarei no Brasil do período tal a período tal, quem quiser encomenda. Eu não dava exatamente assim, o período que finalizava, não, porque às vezes eu me empolgava e ficava mais tempo, sabe? Eu não passei só ficar assim, 6 meses aqui, 6 meses lá. Em um ano eu ia e voltava 3 vezes. Entendi. Ficou meio que assim misturado já. Mas o importante era que eu conseguia sempre estar no Brasil, era a minha vontade. E fazendo, assim, isso. Fazendo negócio, né? Tô lá, tem um negócio lá, tô aqui, muito bom. Comecei a trabalhar com ele, comecei a ganhar bem. Aí ele falou assim, agora você quer o quê? Você pode parar com isso aí. Aí eu, não, porque a empada eu não faço, como eu falei, não é para ficar rica. Sabe, era uma alegria ver as clientes falando, ai, Lu, comi empada, eu viajei, isso aqui, sabe? É algo assim, a comida, eu tenho a comida assim como algo muito importante. Sim. Até para comer eu olho assim, bem o lugar, porque a comida ela te leva a ter momentos bons, sabe? Tem gente que é assim com perfume, eu sou para comer. Sim. Então, assim... Para mim, é aquilo que tu falou, para mim, bolsa cara, não, mas assim, comer algo gostoso... Sim. Isso é bom demais, estar em boas companhias, hoje eu prezo muito isso, sabe? E aí, eu sei que eu montei esse grupo no WhatsApp. Esse grupo eu tinha em 2016, foi em 2007. Só encerrei esse grupo em 2022. E as clientes sempre fiéis a mim, sempre assim, sabe? Gratidão, minhas clientes do Bendito Empadão do Brasil. Sem vocês eu não teria alcançado tantas coisas. O Bendito Empadão é as empadas brasileiras. Só que assim, o que me chamou a atenção da Luciana é que ela não é só aquelas empadas tradicionais. Então faz em formato de ovo de Páscoa. Isso. Ela é super criativa. E foi justamente isso que eu achei muito legal. Assim. Isso, obrigada. O ovo empada não foi nem eu que criei. Eu vi na internet, acho que é o Breno da Bahia. Acho que foi ele que criou, se eu não me engano. Sim. Ele criou o ovo empada, aí todo mundo, né, começou Sim. O empatone eu vi também, uma pessoa criou... Panetone de padão. Uma pessoa criou lá no Brasil, aí jogou lá na internet e falou, opa, vou trazer aqui para Portugal também. Então, assim, vou me inspirando. Mas, assim, a empada, antes de eu firmar legal, a minha irmã, Lícia, que ela já faleceu, ela fazia empada. Ela fazia a empada doce e fazia as empadas salgadas. E aí eu pegava as empadas com ela para vender. E aí ela falava assim, Luciana, você vai ganhar só R$1 em cima. Aí eu, mas não importa. O importante é eu ter meu dinheirinho. Eu sempre gostava de ter meu dinheiro. Eu gosto de ficar em hotéis bons. Eu gosto de comer bem. Eu gosto de... Então tem que ter dinheiro. Vou esperar por quê? Né? Então até para o seu homem que queria me deixar com dinheiro, eu trabalho para ele, então é assim. E aí eu lembro que eu vendia na igreja, onde eu estivesse. Quando eu chegava no Brasil, eu ia para cima e para baixo com a minha empada. E aí surgiu o sorvete Lulu também, porque no verão estava muito quente, né? E aí eu comecei a fazer o sorvete Lulu. Aí eu ia para cima e para baixo com sorvete Lulu, sorvete Lulu. Legal. É cada nome, gente, meu Deus. Aí, da empada, eu falei com ela, vamos abrir vamos abrir uma empresa, não, que eu já tinha, né, o MEI,
E eu falei com ela não tinha empresa, ela tinha, assim, ela vendia na casa dela e tal. Aí ela botou depois o nome dela de Delícia. Aí eu falei, vamos juntar nós duas, vai ficar Lilu. Aí ela, tá bom, não sei o quê. Só que assim, eu queria fazer vários e vários outros sabores. Aí ela falava, não vai dar, Luciana. Como é que você quer criar muitos sabores assim? Não vai dar conta. Eu falava, mas vou sim. Então assim, aí depois a minha irmã, foi muito difícil para mim aprender a fazer a massa da empada. Sim. Eu lembro que ela falou, Luciana, tu não aprende não? Porque ela era meio braba, né? Eu, Licinha, tenha paciência comigo, Licinha, por favor. Ela, poxa, Luciana. Mas era assim, com amor, aquela bronca boa, sabe? Sim, que tu fizesse bem. Isso. Aí ela falava comigo, eu falava, tá bom, licença. Eu tipo assim, teve momentos que eu pensei em desistir, porque eu não conseguia aprender a fazer empada de leite condensado, que era uma empada diferente. Na época, nem todo mundo ainda vendia essa empada, né? Que tem gente que fala que é doce de leite, tem gente que fala que é leite condensado. E eu queria porque queria aprender. Então, ela teve essa paciência comigo. Bora, Luciana, não sei o quê. Que foi um amor, a melhor coisa que ela fez. Eu sou muito grata a essa minha irmã. E pronto, comecei a fazer vários outros sabores e depois me desliguei dela, parei de pegar lá para vender, porque ela própria falava comigo, Luciana, você tem que fazer, porque você não está ganhando dinheiro. Então, quando você começar a fazer sozinha esses outros sabores que você não sabe, você vai ganhar um bom dinheiro. E aí foi isso que eu fiz, sabe? Eu já fazia, né, as empadas de frango, as tradicionais, e depois surgiu calabresa, depois eu comecei a fazer queijo com não sei o quê, Aí, como eu trabalhei na Nestlé, eu via que tinha a linha de sorvete. A linha do sorvete cone, a linha do sorvete não sei o quê. Aí eu falei, vou usar isso na minha empresa. Então eu passei a ter a linha queijo puro, queijo com orégano, queijo com cebola, queijo com alho. Aí a linha frango puro, frango com milho, aí por aí você vai. Que legal! Então, assim, a minha relação com os clientes foi algo assim muito fantástico, que é algo que eu ainda sinto muita saudade, gente. Ainda sinto muita saudade disso, porque meus clientes não viraram só meus clientes, viraram amigos. Amigos, né? Sabe? Então, eu fazia todo ano a festa do Bendito Padrão com os clientes. Isso no Brasil? No Brasil. Uau! E assim, e como foi porque assim, no Brasil tu já tinha tua clientela, tal. Tinha. Como foi o teu processo na Europa com o empadão? Assim, teu público é o brasileiro ou é o europeu, é uma mistura de cada? Então, como foi essa recepção? Aqui, para minha surpresa, os franceses, os ingleses amaram. E teve uma feira que eu participei, a feira da Indireita lá em Portimão, que eu olhei assim e falei, pô, vai lotar de brasileiro aqui, ó, tem empadas variadas, né? Aí tinha um pessoal que estava lá trabalhando comigo, porque sozinha não dá. E aí, quando eu olhei, veio um pessoal, ai, deliciou, franceses. Ai, deliciou, deliciou, gostaram, uma delícia. Aí eu tinha botado umas cadeirinhas assim, né? Falei, senta aí para comer mais. Eles comiam e pediam mais. Aí daqui a pouco veio uns caras americanos. Eu sou péssima em inglês, tá? Ele pediu para mim aprender o inglês para trabalhar com ele. Comecei a trabalhar sem aprender o inglês. Que até hoje, assim, eu canto inglês, porque eu comecei a cantar inglês através assim, de ver vídeos, né? Sim. E tem uma menina que ela, no Brasil, começou a me ensinar, né? A cantar, a Brenda, né? O inglês cantado. Eu falei, achei alguém que eu precisava. Aí ela me ensinou e tal. Então, assim, cantar inglês eu consigo. Mas falar, sou muito ruim no inglês, gente. Eu sou mais voltada para o francês e para o alemão, que é 2 idiomas que eu gosto muito. E aí, eu sei que nessa feira, que foi ano passado, aí o cara, chicken. Aí eu falei, meu Deus, eu tô voltando no passado. Porque no passado eu fazia isso. Além do dicionário, eu fazia sinal. Dá o jeito, né? Aí o pessoal vinha com cerveja, eu, não, água. Aí depois que eu descobria que era Varsa, Dulu, enfim, essas coisas assim. Então, eu percebi que aqui em Portugal a venda é muito boa, bem melhor do que lá em Valência, na Espanha, na minha visão, tá? Eu achei que foi melhor porque os portugueses, eles gostam das empadas, gostam de coxinha, gostam das coisas do Brasil. Que legal. Não que os espanhóis não gostem, mas espanhol eu quase não vendi. Então, assim, eu estou falando da minha experiência, entendeu? Sim. Da minha visão. Então, aqui, francês, a minha clientela é mais o pessoal daqui da Europa, né, do que em si brasileiro. Brasileiros compram, mas eu tenho muitos estrangeiros. E é muito bom saber disso, porque assim, tem gente que abre o negócio achando que vai ter como público
apenas o brasileiro, Não. mas quando tu consegue abraçar, Aham. né, outras nacionalidades, Sim. é por isso que deu tão certo. É. E aí, assim, ela vai falar, aqui a gente conversou também da questão do empadão, Sim. que ela tem, a empresa dela, o negócio, mas tu tá agora com a ideia de, não é um curso, eu quero que tu explique melhor Isso. como é que é o processo essa nova fase do Bendito empadão, Empadão. do bendito empadão. Então, aí 10 anos, né? E a gente já vai fazendo várias outras coisas. Então, assim, a música é algo que eu tenho focado bastante. E a empada, agora eu vou estar fazendo assim, fazendo a massa, o recheio, e as pessoas podem comprar a massa e o recheio. E também... Justamente era o mais difícil que tu fazia, a pessoa pode comprar de ti. Sim. A massa e o recheio. Isso, Okay. aí o curso que eu vou estar dando não é para ensinar a fazer a massa e o recheio, não. A pessoa já vai comprar a massa e o recheio, e aí eu vou estar ensinando a pessoa a montar, entendeu? A montar, como vender e fazer. Vou passar essa estratégia, algumas estratégias que eu tive com os meus clientes no Brasil, né, que me faziam ir e voltar por várias vezes. Até as pessoas perguntavam assim, você vai abrir loja? Eu nunca tive o sonho de abrir loja. Por quê? O meu sonho sempre foi rodar o mundo. Sim, né? E, tipo, algo fixo não ia... Tanto com a música quanto com a empada, eu sempre gostei de estar rodando o mundo. E também, como eu trabalho para essa empresa francesa, não tinha como ficar presa ali só... Sim. Presa só ali numa loja em si. Aí, ano passado, até que eu falei, acho que eu vou abrir uma loja. Me deu aquele desejo, sim. Ano passado começou a me dar um desejo, aí eu comecei a procurar umas lojas lá em Portimão, e aí tem uma menina, Luli, que ela acredita muito no Bendito Empadão, ela acredita muito que o Bendito Empadão vai ter uma loja, então, por ela sempre me dar essa força, ela acho colocou assim, eu já consigo visualizar uma franquia. Aí, tu nunca pensou numa franquia? Uma franquia também seria muito bom. Eu acho que... Porque na franquia... Tu já criou um processo. Sim. Tu poder partilhar esse processo. Eu acho que é algo que a gente pode conversar. Ai, gostei da ideia. Sim. Porque ela fica assim, Lu, tu tem que abrir uma loja. Só que eu fico pensando, gente, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer certinho, assim, né? Como é que eu vou abrir? Aí eu falei, não, ano passado eu falei, vou procurar uma loja e vou abrir. Aí eu falei, vou deixar um pessoal, né, cuidando daquela loja. Aí meus irmãos, há muitos anos que eu falo com eles, vem para cá para Europa. Eles não querem. Não. Aí eu vou julgar eles? Não, é porque, gente, realmente sair do nosso conforto... Não é para qualquer pessoa. Fácil. Não é fácil sair daquilo que a gente já está acostumado e tal. Eu mesma, em 2022, né, que eu falei assim, não, agora eu vou parar um pouco, porque eu sempre pensei, quando eu chegar nos meus 40, eu vou descansar. Eu vou parar na casa da França lá, descansar, vou ali na fábrica, faço os trabalhos que tem para fazer da fábrica dele e volto para descansar. Só que o meu propósito na Terra, que Deus colocou na minha vida, não é para isso. Não é para mim só ficar ali, vou ali, trabalho e cuido de mim, não. Deus falou para mim, eu quero você... Ganhar o mundo. Rodando, ganhando o mundo e tal. E aí foi quando eu falei, peraí, se é para isso, eu vou tomar coragem, porque eu estou falando dos meus irmãos que não tem coragem de sair do Brasil de vez, assim como eu. Eu não larguei o Brasil de vez, eu ficava indo e voltando. Sim. Então, eu ainda estava presa ao Brasil. Então, em 2022, eu falei, não, eu acho que eu vou tentar ficar... Em 2020, eu falei, acho que eu vou tentar ficar um ano direto aqui na Europa para ver como é que eu vou me adaptar. E aí, a gente estava lá na França, aí minha sogra passou muito mal, ficou doente, e aí ela ficou internada e tal, fiquei cuidando dela, depois ela ficou internada, e ali conversei com ela como se fosse uma despedida, e aí cheguei no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, começou a pandemia. Eu fui para o Brasil cheguei com essa decisão, eu vou ficar agora direto, não vou ficar indo e voltando. Já ia avisar meus clientes, já ia falar com o pessoal, ia fazer a última festa, porque, gente, as nossas festas, não sei se você consegue colocar um pedacinho no vídeo, no meio dessa entrevista, a festa que eu fazia com meus clientes, a gente dançava. Sim, a gente dá, tu me manda, a gente encaixa no vídeo. Nossa, a gente fez uma festa, o Arraial do Bendito Empadão. Teve noiva, teve casamento, de mentirinha, mas claro, as mulheradas dançando, era muito bom, gente. Finalzinho desse vídeo, a gente joga, ela vai me mandar e a gente coloca aí essa parte para vocês assistirem. Ai, obrigada, porque esses meus clientes do Brasil, eu sou grata a eles. É que não dava pra falar nome por nome, né? Eu fazia sorteio, eu tenho que falar o nome de uma,
que ela era uma cliente minha, a Dalvinha Terra. Ela faz buffet no Brasil, ela faz bolo. E aí, nesse meu grupo, eu fazia vários sorteios. E aí consegui várias patrocinadoras. Sabe, mulheres que vendiam alguma coisa. Sim. Eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu vendo aquilo outro. Eu falei, gente, por que a gente não faz uma feira? Aí surgiu a Feira dos Microempreendedores Calembá. Olha só, legal. não conseguia parar. E aí surgiu a Feira dos Microempreendedores Calembá. E a Dalva, ela participava do meu grupo, do Bendito Padão, que era um grupo só do Bendito Padão. E aí ela falou, Lu, quando for o mês do aniversário do cliente, eu vou sempre dar um bolo para sortear. Então, assim, a Dalva todo mês, ela é boleira, ela tirava todo mês um bolo para dar de presente. Para dar de presente para as clientes. Minhas clientes, era cliente dela, mas assim, estava ali no grupo do Bendito Padão. Então, assim, era algo muito legal, sabe, que ela fazia. E a gente acabou virando uma família. Era uma coisa muito boa, gente. Teve mais uma coisa do Bendito Padão que me chamou a atenção, assim, que me marcou muito, foi quando... eu vou chegar a essa parte, né, do falecimento da minha mãe. Eu estava mal, muito mal, e o Dia das Mães estava próximo. E eu pensei, não vou fazer nada. Só que eu senti no meu coração de pedir às clientes uma foto delas com os filhos. E eu mesmo, no meio da minha dor, peguei, fiz uma foto. Elas mandaram a foto sem saber o que era. Aí eu fiz um imã de geladeira, né? Aí atrás estava escrito Bendito Padão, na frente a foto das mães, né, e tal, e uma caixinha bonitinha assim. Elas abriam, aí tem uns vídeos, né, que eu pedi para elas mandar os vídeos para mim, elas abriam, ai, Lu, que lindo. Chorava assim, sabe? Então, assim, as clientes eram minhas amigas, sabe? Então, tipo, eu tentava sempre dar um brinde para elas. Teve uma vez nesse Dia das Mães mesmo, eu sorteei jogo de panela, sorteei liquidificador. Aí teve uma cliente que falou, ai, Lu, tava querendo começar um negócio, vender sacolé e tal, e esse liquidificador vai me ajudar. Então, assim, sempre o dinheiro vinha, o dinheiro ia. Sim. Mas vinha. Assim, mas voltava, mas vinha, sabe? Certeza. Porque eu gostava de mimar minhas clientes, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não vê muito. A gente vê muito isso no continente, no Pingo Doce. O bem ou o mal, eles dão um mimo pra gente, né? Entendeu? Então, eu não perco do Pingo Doce. Eu amo isso, gente. Eu amo. Porque eu acho que, assim, eu via como uma forma de... Fidelizar. Fidelizar e de gratidão também, isso é uma visão empreendedora, né? Nossa, meus clientes, para você ver, eu via e voltava, eles estavam lá. Com certeza. Vai ter festa. E a festa não era uma festa dos aniversariantes, aniversário do Bendito Padão só com os clientes, empada, não, era churrasco. Eu contratava o buffet da Dalvinha, né? E tinha um custo. Eu falava, gente, vai ficar 25 euros para cada. Todo mundo pagava, todo mundo ia. E lá as parceiras de negócios, né? Dava coisa pra gente sortear. Que legal. Ou seja, virou uma comunidade. O Bendito Padão virou uma família. Que bacana. E dessa família tinha a Dalvinha Terra, com a empresa dela. Tinha a Dani, eu lembro que a Dani, ela vendia coisa da Claro. Dava coisa da Claro. Tinha a Miriá, que é a Bike Lopes, que ela era uma forma também de engrandecer outras mulheres empreendedoras, né? Sabe? E de forma natural, não era nem pensando nisso, não. Né? Era uma coisa que fluía. Fazia a feira, nossa feira, e aí as mulheres empreendiam, porque tinha gente que vendia coisa em casa. E não saía pra rua, assim, tipo, mas isso aqui, ninguém me conhece. Eu falava, vambora. Tinha gente que falava, essa feira não dá nada. Eu lembro que uma moça, ela fazia pizza, aí ela, ai, Lu, disseram que não era bom botar as coisas aqui nessa feira, que essa feira não dava nada. Eu falei, depende do que você quer. Sim. Pra mim, eu vendo tudo. Se eu não vendesse tudo, porque primeiro eu me coloco no lugar, né? Eu levo minhas empadas. Se eu não vendesse minhas empadas todas, jamais eu ia continuar com a feira. Eu falei, a feira realmente não dá nada. Não, com certeza. E nesse dia ela levou as pizzas dela. Menina, ela ficou louca. Ela, Lu, tô indo lá em casa fazer mais massa. E até eu tava doida na fila, querendo comer empada, não tinha empada. A pizza. Eu não tinha a pizza da mulher. Caramba. Então, assim, era uma feira que a gente vendia muito. Isso. Tá. Aí, ou seja, eu cheguei no Brasil para pegar minha mãe, decidida a ficar morando de vez aqui na Europa. Sim. E aí eu sei que começou a pandemia. Aí quando começou a pandemia, eu não pude sair do Brasil, né? E o teu esposo na França? Na França. E aí quando foi em fevereiro, aí, ou seja, eu falei para ele, eu tô aqui presa no Brasil, por quê? Aí eu digo para você, assim como lá atrás eu aprendi em 2008, quando meu pai faleceu, que a vida sempre tem um porquê. E o porquê lá na frente, depois que a gente realmente entende, eu entendi depois. Por quê?
quando começou a pandemia, que eu fiquei presa no Brasil e ele lá na França, aí eu falei, eu vou ficar longe de você. Aí eu lembro que minha mãe chegou lá em casa e falou, Luciana, vim trazer. Minha mãe era assim. Ela, Luciana, vem aqui, só tomar um cafezinho, e ficava um ano todo. Luciana, vem aqui só trazer minha roupa para lavar. Eu lembro que ela chegou com 2 bolsas, eu falei, mãe, a senhora não pode carregar peso. Ela, posso sim, não sei o quê. E às vezes ela me ajudava na empada, né? Eu falava assim, mãe, tem que botar touca. Ela, Luciana, cheia de palhaçada, tem que botar touca, tem que botar máscara. Ela era assim, de ficar reclamando, né? E aí eu lembro que ela chegou para lavar roupa e ficou lá em casa. Sim. E eu falando com ele no telefone, e ela ouviu eu falando. Aí eu falei, poxa, ela, Luciana, eu tô aqui, me aproveita. Aí eu olhei pra cara dela, falei, mãe, cruz credo, parece que vai morrer. Eu tô aqui, tô aproveitando a senhora. Aí ela, não, você fica, mon amour, mon chéri. Ficou com ciúme. Que ela é debochada, minha mãe era debochada. Ai, mon amour pra lá, ai, mon chéri pra cá. Mãe. Aí eu, não, mãe, tá bom e tal. E aí, quando foi, eu falei com ele, não, eu tô conseguindo me conformar e tal, passou janeiro, fevereiro, minha sogra faleceu. Chorei muito. Eu falei, ai Deus, como eu não tô lá. E eu aqui. Vice-versa, né? E eu aqui, aí chorei muito e tal. E aí, o ano de 2020 passou, foi um ano assim que eu já tinha comprado bastante material da empada, eu vendi muito, porque ninguém poderia sair de casa, né? Então delivery... bombou. A gente não estava dando conta. Então, assim, eu falei, caraca, Deus me deixou aqui por isso. Aí minha mãe, viu, sua bobona, que não sei o que e tal. Ela era assim. Aí, depois minha mãe começou a ficar doente. E aí eu falei assim, mãe, vamos no médico. Ela, não vou. Ela não queria ir para o médico. Depois, quando eu consegui levar ela no médico particular, aí viu que ela estava com um coração grande, né? Isso foi tipo como se fosse metade do ano. Ela com um coração grande e tal. Aí levamos ela no médico, eu, meu irmão e tal. E a gente, né, ficamos muito preocupados. E ali eu entendi por que Deus me deixou ficar no Brasil. Para tu acompanhá-la. Para me ficar com ela. E ela lutando até o fim. Ela, mãe, tá achando que eu vou morrer? Ela ficou magrinha. Ela foi perdendo as forças. Começou a falar menos, porque a gente fala bastante. E ela, né, ficava discutindo e falando e tal. E aí eu fiquei com muito medo, né? Eu falei, amor, eu vou ficar aqui no Brasil até quando puder acompanhar, ficar com a minha mãe, não vou embora e tal. E aí, quando virou o ano, em 2021, aí tipo assim, a minha mãe, ela, quando foi o Natal, fizemos o Natal todo mundo junto, ela não gostava muito de participar do Natal com a gente, fazíamos natais bonitos, ela ficava, a Luciana gosta de ficar gastando dinheiro com o Natal, eu amo o Natal. Então, eu falava assim com meus irmãos, aqui está o valor para cada um. Aí, se eles pudessem pagar, pagava, se não pudesse também, estava de boa, okay, né? E aí eu lembro que eu pegava alguns perfumes lá da fábrica dele, né? Trazia para o Brasil para vender, aí dava para meus irmãos, não vendia nada. E aí eu lembro que o Natal passamos juntos, o Ano Novo ela quis passar na casa da minha irmã, dessa Alicia, que morava em Madureira. Então ela fez assim, ela ficou na casa da minha irmã Lília, depois ela ficou lá em casa, depois ficou na casa da minha irmã Lília, e na virada do ano ela quis ficar na casa da minha irmã Alicia. E aí ficou eu, ela, né, meu filho e tudo, a gente ficou lá na casa da minha irmã Alicinha. E ela mal, as pernas dela muito inchadas. Só que meus irmãos, não vamos levar ela para... Não vamos internar ela porque ela pode pegar o coronavírus. E o médico falou que não era para ser internada, né? Sim. Então, assim, virou o ano. Aí, quando foi no dia... aí, acabou o Ano Novo, nós fomos para casa, para minha casa. Quando a gente entrou no carro, ela... Eu não quero ficar na tua casa mais não, agora eu quero ficar na casa do meu filho. Ou seja, ela ficou... Parece que ela estava querendo ficar com todos os filhos antes de partir. Sim. Faltou a filha da Bahia, né? Que acabou... Essa filha da Bahia foi criada pela minha tia. E faltou uma outra, que é as gêmeas, Lili e Leila. Faltou ela ficar na casa da Leila. Mas ela ficou na casa de todo mundo. E aí a última casa que ela ficou foi na casa do meu irmão Alexandre. E aí eu fui lá para buscar ela um dia antes, para levar ela para o hospital. Ela, Luciana, sai daqui. Luciana é chata. E eu fui a filha assim, que não querendo se sentir melhor que os outros, mas fui a filha que mais cuidou dela. E ela mandando eu sair, eu não entendendo nada. Ela, Luciana fala muito. Luciana fala alto. E eu tava no quarto falando, sabe? Aí eu falei, mãe, vou pentear seu cabelo. Ela, eu não quero, tu tá me machucando. Eu tinha nem encostado no cabelo dela. Então, assim, eu acho que ela não queria ver
que eu visse ela morrendo, sabe? Né? Aí eu falei, mãe, a senhora tá demais, eu sei que e tal. Falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou embora, amanhã eu volto. Aí meus irmãos zoando. Tá vendo aí, ó, cuidou dela. Agora ela tá, tipo, zoando, né, e tal. Mas eu com raiva, fiquei com raiva deles falando também e fui embora. Fui embora. No dia seguinte, meu irmão chama a gente lá. Ó, minha mãe foi internada, de noite, né? Ele falou, ó, minha mãe foi internada, isso aqui e tal. Aí no dia seguinte ele falou, olha, vocês vão ter que vir aqui, porque o médico mandou umas mensagens para mim, isso aqui e tal, e tal, e tal. Aí tem um rapaz, né, o Joelson, era um amigo meu, eu falei, Joelson, vamos lá na casa do meu irmão e tal, comigo. Aí foi minha sobrinha também veio, que ele mandou chamar minha irmã mais velha, mas eu não imaginei que ela tinha falecido. Aí quando chegou lá, ele falou muito sobre o tempo, que é algo que eu tenho muito dentro de mim, o tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Sim. Você está ali cuidando da vida dos outros, você está ali aproveitando a sua, você está ali comparando o que os outros têm, o que você não tem, você está ali comparando o cabelo da pessoa, se combina. Você está fazendo o que com o seu tempo, né? Porque quando chegamos lá, ele falou, ó, o médico mandou pegar, ele pegou um saco e falou, ó, o médico mandou levar essa roupa, o médico mandou pegar essa pasta, o médico mandou pegar aí. Aí ele foi tirando, eu falei, fala logo, menino, pelo amor de Deus, fala logo. Aí o rapaz, acho que é coroinha, que é o único que pode visitar, sim, né? Uma coisa sim, assim. Sim. Aí ele, eu sou capelão. Eu sou capelão, eu posso ir lá. E ele falou, olha, isso aqui, mas não deu tempo. Quando ele falou, não deu tempo, aí eu desabei. Não deu tempo o quê? Não deu tempo, ela partiu. Eu não acredito. Minha mãe. Isso 2021. Sim. E eu falei, não acredito, meu Deus, minha mãe. Não. Sabe assim? Acabou meu mundo ali. Acabou meu mundo. Eu fiquei assim, sem chão. Hoje em dia, tipo, é como se ela estivesse viajando. Tenho saudade, mas não tem mais aquela dor forte, porque sim. A morte é algo que machuca muito a gente, sabe? É algo que machuca demais. E quando falou isso, para mim, foi algo assim que foi braba. Eu falei, Deus, obrigada. O que tu perdeu do pai, teve a mãe que pôde acompanhar. E acompanhar, né? Ajudar mesmo, né? E eu falei assim, Deus, obrigada, porque agora eu estou entendendo porque não era para mim ter ido embora. Agora eu estou entendendo porque era para mim ficar aqui. Então, aí agradeci a Deus. E aí falei, ai Deus, tomara que ninguém morra tão cedo mais, porque é difícil Tá bom. E aí, depois, né, minha mãe faleceu em 2021, aí vim embora, depois eu voltei, depois fui embora e voltei. E aí eu lembro que eu virei para minha irmã mais velha, a Licinha, e falei, Licinha, eu decidi, eu vou embora de vez. Não vou ficar mais indo e voltando, não. Já não tem minha mãe aqui, tem vocês, meus irmãos e tal, mas a minha promessa que eu fiz dentro de mim... Mãe e pai... Então eu tô indo embora. Ela, não, você não vai embora de vez não, Luciana. Aí eu olhei para ela e falei, meu Deus, só basta ela morrer, misericórdia. Falei, não, socorro, pelo amor de Deus. Falei, sim, ela, não, você quer ir? Começou a discutir comigo. E eles nunca vieram para a Europa? Não. Sempre é tu que tem que ir? Sempre, não. E nem curiosidade? Chamando, nunca quiseram. Que coisa. Esse meu marido, ele fez uma reunião em 2018 com a minha família, né? Eu preparei um lanchinho, preparei tudo lá e tal. E falou, eu vou abrir uma empresa em Dubai, eu quero que vocês venham para trabalhar, isso aqui e tal, vou dar tanto. Aí eu lembro que a gente comendo lá, né? E ele no vídeo lá, falando com eles, eu falei, eles vão querer. Na minha mente, eles vão querer e tal. Aí minha irmã, mas eu posso levar minha mãe? Aí ele olhou e falou assim, é você e seu marido, porque a reunião era a minha irmã, o marido dela e meu irmão. Sim. Aí meu irmão, mas eu não posso deixar minha mulher com minhas filhas aqui, não. Aí, só de olhar para a cara dele no vídeo, assim, que eu olhei que estava no celular lá, ele fez assim para mim. Aí eu falei, não vai dar certo. Aí meu cunhado, olha só, se eu for, eu tenho que levar minha mãe não pode ficar sozinha aqui, não tem um quartinho, não. Brasileiro com essa ideia de quartinho. Quartinho no fundo. Não tem um quartinho, não. Eu olhei para a cara deles, eu fiz, não tô acreditando. Aí ele pegou, que francês é curto e grosso, né? Europeu. Curto e grosso, é rápido. Decidiu, quer, não quer, brabal. Tchau. Fiz o convite, não quis, então acabou. Tchau. Aí ele virou e falou assim, vocês vão querer, a condição é você, sem mãe, sem ninguém. Mas a minha filha, não. Quer ou não quer? Aí, mas, ok, tchau, meu amor, beijo, tchau, meu amor, acabou a reunião. Eu falei, não acredito.
Vocês não... Não, ainda discutiram. Não, sem minha mãe, tua mãe, tu não quer levar tua mãe, que não sei o que e tal. Eu falei, não, minha mãe depois eu vou levar e tal. Aí a minha mãe veio, eu não vou para lugar nenhum, só se eu arrumar um português. Que ela era hilária, que ela lia, você dava bom dia para ela. Ó, Denise, bom dia. Ela, se o dia for bom, no final do dia eu falo bom dia. Meu Deus, eu não acredito. Eu fiz até o canal, né, para ela, assim, canal não, fiz um Instagram para ela, minha mãe é uma peça. Porque ela zoava o plantão. E estava começando a bombar o Instagram dela, ela faleceu. Poxa. Então, assim, aí eu lembro que nenhum deles aceitaram, ele terminou ali a reunião e ficaram, sabe, assim, cada um seguiu lá a tua vida e tal. E eu falei, não, a minha parte, eu já tinha Tu feito. fez? Sabe, a minha parte eu já tinha feito. Então eu falei com a minha irmã, não, eu vou embora. E ela, não. E eu já tinha falado com ele, eu falei, Patrício, então tá, tô indo pra casa da França, não sei o que, tal. Só que a casa da França é uma casa assim, uma casa dos sonhos. Pra quem foi nascido e criado na favela. Na Rocinha. E um casarão daquele, no meio do mato, com as árvores e tudo, é um sonho. Só que quando eu cheguei naquela casa, eu falei pra ele, tá sem vida aqui. Eu não nasci para isso, só para cuidar de mim, eu tenho uma missão. Ah, você colocou isso dentro do teu coração, aí você pensa assim, não, eu sinto isso, não era para me ficar ali, estava perfeito. O marido, né, meu filho estava comigo, a fábrica aqui do lado, a casa do jeito que eu sempre sonhei, e as pessoas que estavam precisando ouvir minha voz, pessoas que estavam precisando ouvir uma palavra, até comer uma empada, para voltar lá na sua terra. Qual sentido faria isso para mim? Não faria sentido nenhum. Então eu falei para ele, eu não quero ficar aqui não. Aí ele quer ir para a Espanha? Eu falei, então bora lá na Espanha. Aí pegamos o carro, né, porque ele ia de carro para cima e para baixo, porque a gente aproveitava para ir trabalhar, porque assim como eu não conseguia parar, ele também não para não. Sim. Então assim, é um homem muito trabalhador mesmo. As pessoas às vezes falam, é um homem rico. Ele fica assustado, ele fica horrorizado, ele fala, como é que alguns brasileiros sem noção pensam dessa forma? Ele fica horrorizado. É porque só vê o status, só o que tem, mas não o que a pessoa faz para... Isso, e também assim, uma mulher brasileira, negra, com um cara gringo, tem todo esse preconceito, né? Que a gente sabe, sim. Então... ele fala, não, eu sou trabalhador e pronto, acabou. Aí vocês ficaram quanto tempo em Valência, assim, quantos anos? Não, aí, ou seja, nós não ficamos em Valência logo de cara. Nós fomos passear, nós viemos passear aqui, primeiro fomos lá na Espanha ver isso aqui, aí voltei para o Brasil, meu filho ficou no Brasil, aí eu vim em 2021, né? 2022, começo de 2022. Começo de 2022, vim, passei com ele, eu vim em 2021. Foi em 2020 que teve a pandemia, não foi? Sim. Aí 2021 foi depois da mãe pandemia faleceu. Eu vim. Minha mãe faleceu em 2021. Sim. Isso, minha mãe faleceu em 2021 e passou um tempo, aí eu vim em 2021 para poder olhar, né, e tal. E aí foi isso, fomos na casa da França, não gostei de ficar lá direto, aí fomos para a Espanha, fomos ali na cidade de Barcelona, que eu gosto muito de Barcelona. Falei, eu amo Barcelona. Eu tenho uma grande amiga em Barcelona. Né? Barcelona é muito bom. Falei, eu amo Barcelona. Fiquei em Barcelona, passeamos, eu fui para trabalhar com ele, aí eu e meu filho ficamos andando naquele ônibus de turista, né? Aí damos 4 dias passeando naquele ônibus para conhecer bem a cidade. Eu falei, pronto, é aqui que eu quero ficar. Aí Deus falou, Portugal. Eu falei, Portugal? Eu nunca sonhei com Portugal. O que eu vou fazer em Portugal, gente? Aí a gente veio, ou seja, fomos para o Brasil. Meu filho ficou no Brasil e eu voltei depois de novo sozinha. E aí nisso, a gente passeando ali numa cidade, a gente estava num resort, no Vila Vita Park. E depois a gente sempre ficava assim, no Vila Vita Park e no Vila Lara, que são 2 resorts maravilhosos que tem lá no Algarve. E aí eu lembro que a Ana Urbano, uma pessoa que eu já conhecia do Brasil, falou, Lu, vem aqui na minha casa, vem conhecer Portimão. Ai, Ana. Aí ela veio conhecer Portimão, que você quer. Eu falei, amor, vamos lá. Ele, não quero. Eu falei, bora, ela vai fazer um churrasco. Ele, churrasco, pecanha? Churrasco brasileiro. Confesso, Ana, que ele não veio para te conhecer, ele veio pela picanha. Legal. Ele, picanha, meu amor, vamos. Agora vamos. Aí fomos na casa da Ana, ele adorou conhecer a Ana, o marido da Ana, não sei o que. Adorou conhecer, não, reencontrar, porque eles foram no nosso noivado em 2017, mas ele não lembrava. Sim. Eu lembro que eu falei, ele estava no nosso noivado, ele, tinha toda a cara me mirando. Ele é demais, ele é um francês bem favelado.
Que que legal. gosta de zoar. Bacana. Menina do É por céu, isso que deu ele certo, né? porque senão não daria certo, não. Se fosse aquele... Tudo. Não, ele zoa o plantão, ele é divertido, ele Que é bacana, que curte. bacana. Não digo favelado que veio da favela, não, tá? Não, Um favelado... tem que... do astral. Isso, Do astral. alegria, tá? Alegria. Pra não dar mal, vou até mudar a E palavra. é tão raro aqui na É. Europa. Assim, Ele é, né? mas ele... É isso, ele fala assim, eu sou um francês viajante. Rodei o mundo, conheci novas culturas, isso. conheci... Tu é aberto a novas experiências, Sim. tu muda. Tudo muda, tudo muda. Sim. Então, nós fomos lá, né? Nós fomos nessa cidade de Portimão, na casa da Ana e tal. Aí passamos por ali, passeamos em Olhão. Sim. Aí eu falei pra ele, eu gostei daqui. Aí ele, então vai lá no Brasil e volta pra morar aqui logo. Então eu falei, tá bom. E foi. Então Cheguei no mas Brasil. vocês têm a casa da França, A casa da França, aí tem uma casa na Espanha. Espanha, E- mas aqui é onde vocês estão. Não, aqui é lá onde eu estou, em Portimão Arrendamento. Sim, mas é onde vocês estão morando. Em Portimão, Portimão. isso. Aí em 2022 eu me mudei, nós se mudamos para Portimão, nós ficamos morando um tempo no hotel para poder conseguir encontrar umas casas e tal. Sim. E aí, pronto, ficamos ali em Portimão e assim, Portugal, vou falar para vocês, foi o lugar que eu apanhei muito. Nunca, em nenhum dos países que eu já morei, eu vi coisas que eu vi alguns brasileiros fazendo. Em Mas que isso não vem ao sentido, caso. assim? Assim, sentido de tipo, sabe, tipo, os poucos brasileiros que existiam na Europa, pelo menos naquela cidade que eu morava, né, na Alemanha, na Suíça e tudo, eles ajudavam uns aos outros. Então, na minha cabeça, eu lembro que tem uma moça, a Mônica, até ela falou assim, não, você não é real, você não parece que é assim, porque você é muito, tipo, boba, né, vamos dizer assim, Sim. acredita muito nos outros. Eu falei, não é que eu não acredito nos outros, é porque eu nunca vi isso. Nem parece que veio da favela. Eu falei, até eu lembro que eu falei para ela, eu falei, não é que quem vem da favela é maquiavélico, é malandro, esperto, não é né? isso. Eu fui nascida e criada lá, mas eu não estou acostumada com gente mentindo para os outros, gente roubando os outros, eu não estou acostumada com isso. E não é roubando, passa a grana, não. Não. De um jeito, sabe? Poxa. Assim, o cara mesmo foi fazer o meu NIF, cobrou 300 euros. Meu Deus. Aí eu olhei assim, eu falei, Mas é aquilo que tu falou antes da gente começar o vídeo, dessa questão de que, pelo fato da Luciana ser casada com um francês, uma pessoa que é trabalhadora, que tem empresas e tudo mais, associa assim, não, o dela eu vou cobrar diferenciado porque ela tem dinheiro. Então, assim, muito o agir de má fé. Mas para mim, essas pessoas, no fundo, o que acontece é que elas, assim, elas acham que ganham, que estão ganhando, sim, mas não estão. não. Porque, assim, elas enganam uma vez, mas não vai pra frente, né? Não vão, mas a não gente vão. sabe que tem. Eu fiquei assustada. Aí as pessoas, mas primeira vez que tu mora aqui na Europa? Não, gente, sempre morei, mas eu nunca vi essas coisas, sabe? E foi bom porque, tipo, eu aprendi a crescer, tipo, a observar mais as coisas, porque realmente meu mundo era bem coloridão. Quase 42 anos, mas eu vivia num mundo colorido. Mas o mundo hoje em dia não é assim. Gente, mas eu preferia o meu mundo de paz, o meu mundo de alegria e o meu jeito Acreditar de nas ser, pessoas, né? sabe? Tipo assim, não olhar, isso aqui não presta, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, não digo pela essa questão, né, só de duvidar do caráter de alguém, eu digo pela questão de você pedir uma ajuda e a pessoa vai ali, ou você vai fazer uma coisa, a pessoa, para você é mais caro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, assim, aqui em Portugal, eu vi isso, né? Não quero generalizar todo mundo, mas foi a tua experiência, foi a minha experiência. Né? Então, assim, eu falei, não vou ficar aqui nessa cidade. E ele, não, fica aí nessa cidade, minha amor, que não sei o que, não sei o que. Aí vinha gente ainda falar, porque você falou da tua vida. Eu falei o quê? Não posso contar minha história, a que eu tô contando aqui. Sim. Não posso contar isso? Aí eu lembro que a moça até falou, a pessoa tá falando que você tá se amostrando, dizendo que morou em vários países. Eu falei, o quê? Eu não sabia, isso começou a me deixar doente. Isso começou a me deixar mal, ao ponto de eu me isolar. Eu me isolei e falei, não vou ficar mais aqui não, nessa cidade não. Aí eu fiquei um ano morando aqui em Portugal, e aí uma amiga falou, vem para Valência, sei o que e tal. Aí eu fui para Valência. Mas sabe que você vai, não porque, meu sonho é morar em Valência, eu nunca tinha ouvido falar sobre Valência, sempre era Barcelona, Barcelona. Sim. E aí, ou seja, tirei o menino da escola,
peguei e falei, vamos embora, não vou ficar mais aqui. E, assim, uma coisa que eu aprendi, não agir por emoção. Realmente não vale a pena você agir por emoção, sabe? Aí eu agi por emoção, mesmo assim Deus foi misericordioso, me instruiu o propósito, encaixar. De repente, que era para me fazer ali. E aí, quando eu cheguei lá em Valência, a gente conseguiu alugar ficamos um tempo, 19 dias, morando num hotel, até conseguir alugar um apartamento e tal. Não foi fácil, mas depois a gente conseguiu alugar. E aí, fiz o contrato para 1 ano. E quando eu estava lá nesse apartamento, me deu uma tristeza, um medo de falar com as pessoas. Como é que eu ia vender a minha empada assim? Como é que eu ia cantar assim? Eu descobri que eu estava doente por causa dos outros. Caramba! Porque eu nunca fui de me importar com o que os outros falavam, como eu falei para você. Sim, sempre... Eu coloquei aparelho, já tirei, coloquei aparelho, já tirei. Aí eu tenho um dente aqui, que eu tenho que fazer uma cirurgia para depois colocar aparelho. Teve uma moça até que virou para mim e falou, você viaja tanto que não bota um aparelho. Não sabe o seu problema, não sabe o que você passa. Por que você não bota um aparelho? Meu amor, tem que fazer uma cirurgia aqui embaixo, arrancar um dente que tem aqui preso. As pessoas julgam, sabe? Sem nem... Então, assim, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi bem horrível. Aí eu fui para Valência, cheguei em Valência, fiquei muda, cega, muda, só andava com essa família mesmo também, não quis falar com ninguém. E depois, com o tempo, eu fui conhecendo pessoas assim, sabe? Tipo, eu não vi isso lá na Espanha, o que eu vi aqui em Portugal. Cada brasileiro cuidando da tua vida, cada um, legal, você conseguiu conquistar, ok, beleza. Entendendo, né? Você vai falar para mim, eu vim lá de tal lugar, pô, legal. Não, tá se mostrando. Sabe, eu nunca tinha visto essas coisas. Para mim foi um baque muito grande. E em Valência eu lembro que tinha uma menina que ela me ajudava lá em casa, e depois eu, até para colocar no grupo, né? Tinha um grupo lá de Valência, do WhatsApp, que eu participava, e eu estava precisando de alguém, porque eu, depois do AVC, passei a ter dor no ombro, né? Eu tenho bursite no ombro, né? Sim. Então eu não posso fazer faxina pesada e tal, essas coisas, né? Então eu falei, caraca, eu estou precisando de alguém para trabalhar lá em casa. E como é que eu vou colocar isso lá no grupo do WhatsApp? Se de repente eu vou colocar, a pessoa vai ficar, lá, essas brasileiras aí, não sei o quê. Sabe, eu fiquei receosa até disso. Né? Eu falei, gente, uma coisa assim. Aí, mesmo assim, eu fui lá e coloquei. Quando eu coloquei, aí uma pessoa entrou em contato comigo. Várias pessoas entraram, mas teve uma pessoa em especial que virou um dos meus melhores amigos lá da Espanha. Que legal. Que ele entrou em contato, aí falou comigo, Val, não sei o que, Val. Aí eu falei, não, tá bom, tá, eu não vou estar em casa, mas meu filho vai estar e tal. E daqui a pouco, meu filho, eu estava no mercado, meu filho, mãe, tem uma pessoa chamada Val. Já chegou lá embaixo, que dava para ver pela câmera, né? Tinha uma portaria, depois tinha outra portaria para depois subir. Aí ele falou, não, tô vendo aqui, é um homem. Eu falei, um homem? Chama Val. Eu pensei que Val era uma mulher. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer, meu Deus? Ai, Jesus. Aí, ou seja, aí eu peguei e falei, vou ligar aqui. Aí liguei e falei, sou eu, Valberi, sou eu, Valberi. Oxe, sou eu. Eu não falei com você, oxe, moleque, isso aqui. Eu já adorei ele logo de cara. Só dele falar, oxe, moleque. Eu vi verdade na voz dele, sabe? Era algo que eu estava precisando. Era algo que eu estava precisando. E aí ele pegou, falou comigo lá. Aí ele ficou lá em casa, né, organizando as coisas. Aí quando eu cheguei, não, minto, ele não chegou a organizar, ele estava sentado. Quando eu cheguei com as compras e tal, aí ele, oi, prazer, isso aqui, sou Valberi, isso aqui. Aí eu, adorei você. Sabe assim, aquela pessoa que estava precisando conversar com alguém? Caiu do céu mesmo, caiu. Né? Aí ele, não, eu vim aqui para limpar, para fazer faxina, não vim para conversar não. Eu falei, mas você fica aí sentado conversando porque eu estou precisando, não sei o que. Aí eu, Olha. E conversei. Sabe assim, eu estava presa por culpa dos outros, porque culpa dos outros não, culpa minha, que fui dar ouvido para que os outros pensem. Então eu falo para vocês, gente, seja vocês, não se importe com o que os outros vão pensar, a vida é única, a vida é o agora. E eu, quando cheguei lá, em 2022, quando eu cheguei aqui em Portugal, essa minha irmã faleceu, a Licinha, sabe? Eu vim em maio e ela faleceu no final do ano. Final do ano para o começo do ano de 2023, sabe? Então, assim, foi outro baque que eu tomei na vida. E aí eu falei, não vou mais deixar de viver, não vou deixar mais de aproveitar a vida. E o Val me ajudou muito. Val, se vocês olharem na página do Bendito Padão, tem uma propaganda lá. Tem a Brenda também, que me ajudou muito. Vitória também foi uma bênção. Vitória é uma menina novinha, que ela é pastora, lidera jovens. Eu fiquei encantada por ela, né? Uma menina muito inteligente, brasileira também. E eles fizeram ali a propaganda do Bendito Padão. Que legal. As duas falando em espanhol. E ele chega, oxente, um padrão brasileiro, oxente. Esse oxente dele... É uma delícia. Ai, que gostoso, sabe? Assim, então, eu me reencontrei, voltei a ser quem eu era. E aí,
eu falei com ele, falei, amor, tá na hora de eu me mudar. Aí volta de novo para Portugal. Tá na hora de me mudar. Ele, você vai pra onde agora, meu amor? Não sei o quê. Tipo assim, querendo me matar. Eu falei, eu não sei, tem alguma missão pra me fazer lá em Portimão ainda? Tem alguma missão. Eu vivo de missão. Eu penso assim, né? Cada um, Deus tem um plano. Tem gente que Deus colocou pra fazer a obra só dentro de casa. Tem gente que Deus colocou pra ser, porque eu digo que todos nós somos pastores. Né? Você está sendo uma pastora para mim, como eu falei para você, né? Está fazendo parte desse meu processo de voltar a ser quem eu era, né? Então, assim, para poder abrir minha vida, falar novamente, isso faz parte do processo eu fico feliz de se reencontrar. Então, é uma pastora para mim. É uma pastora, então assim, o Val foi um pastor na minha vida, me ajudou muito, não só ele, como essa minha amiga Vanessa, que sempre ia conversando comigo e tudo mais, e tem um amigo meu alemão também, o Ben, me ajudando muito também, então, graças a Deus eu consegui me reencontrar, e aí eu falei para ele, tem alguma missão para me fazer realmente lá em Portimão, e entrou alguma coisa no meu olho. E aí, ele pegou e falou, olha, seja feita a sua vontade. Que maridão, hein? Se você vai, eu vou também, que isso aqui e tal. E por aí você vai. E a Casa da França, ela fica lá, né? A gente vai de vez em quando e tal, né? Eu praticamente, assim, uns quase 2 anos que não vou. Mas, pelo menos, tem a casa lá, ele não pretende vender, ele sabe de todas as coisas, né? E aí, eu peguei, fui. Ainda mesmo assim, Deus falando para mim que era para voltar para Portimão, eu fui. Reservei casas para me conhecer lá em Sevilha. Fui lá em Sevilha ver casa. Aí falei, vou lá em Barcelona também. Aí nem cheguei a Barcelona procurar, só procurei online, procurei em Madrid online também e fui lá em Sevilha. A gente passou uns 3 a 4 dias, né, lá procurando casa, conhecendo as casas, não sentindo no coração de ficar. Sabe assim, me deu uma tristeza. E eu acostumada, né, a sair, a rodar o mundo, mas eu não me senti bem, não me senti em casa. Aí eu falei, acho que eu vou voltar para Portimão. Aí falei, né, com a Mônica na época, falei, Mônica, acho que eu vou voltar. Isso aqui. Ela, você vai voltar? Eu falei, vou. Tipo, tem gente que pode pensar, né, que saiu daqui, vai voltar. Tem gente que pode, que nem Brasil. Aí vai regredir. Não, meu amor. Não. Você vai fazer o que Deus manda você fazer. Sim. Se a pessoa pensar que é regredir, as pessoas têm essa coisa, né, de que, morou na Europa, voltou pro Brasil, não deu certo. Regrediu. Cara, não existe isso. Para mim, não vejo com esse olhar, não, sabe? Eu vejo com o olhar que cada pessoa segue aquilo que Deus manda ela seguir. E aí, pronto. Voltei para Portimão, voltei diferente, e assim, eu tinha feito uma prova com Deus, falei, Senhor, se for da sua vontade que eu volte para Portimão, eu quero morar no mesmo condomínio que eu morava, e eu preciso morar em cima e embaixo ter um lugar para fazer minha fábrica. E conseguiu. Desse jeito. Olha. Desse jeito. Me mudei de lá recentemente, que deu infiltração. Mas eu fiquei lá 1 ano e pouco. Eu voltei, foi em 2023. E o sinal, né? Foi. Você conseguiu. Foi. Então, assim, eu quero seguir o que Deus tem para minha vida. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Aqui a gente ficou com a Luciana de Jesus. Vocês conheceram um pouco da história dela, dela vir para o Brasil, como é que foi o processo do empreendedorismo. E é claro que a gente vai encerrar com a voz dela, ela cantar aqui um pedacinho pra gente. E ela já disse que vai mandar aquele trechinho para eu completar esse vídeo aqui com as festas que ela fazia para as suas clientes do Brasil, as clientes do Bendito Padão. E aí eu te peço para continuar seguindo o canal, né, Mundo Afora. Esse canal é justamente para vocês conhecerem histórias de brasileiros que decidem imigrar, e não só imigrar, mas também empreender mundo afora. Portugal, Europa e vários países, e vocês se inspirarem nessas histórias. E aí a gente fica com essa voz linda da Luciana. Quero te agradecer, muito obrigada. E eu vou cantar um trechinho dessa música, que é uma música bem antiga, mas que ela fala muito comigo, é a música da minha trajetória. Não acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé.
campeão, vencedor. Deus dá asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível e mostra o teu valor. Obrigada. E a gente que agradece e te espero todos vocês pro próximo vídeo. Um abraço. Obrigada. Ai, foi ótimo. Deus abençoe, gratidão, Ai, eu que agradeço. gratidão. Muito obrigada.